Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que representam ou já representaram a sociedade civil em mandatos políticos eleitos, que propuseram projetos de leis em casas legislativas ou que buscam executar políticas públicas relacionadas a cannabis e a política de drogas em geral aqui no Brasil. Nossa proposta é conversar com congressistas, deputados, vereadores, secretários, prefeitos, senadores e assessores desses representantes que estejam vinculados à iniciativa de leis e políticas sobre esse tema, para apresentar aos nossos ouvintes uma maior compreensão sobre como funcionam os mecanismos políticos da democracia, como tramitam os projetos, as etapas, as disputas e os arranjos políticos envolvidos no avanço da discussão sobre a maconha, as drogas e seus atravessamentos nesses espaços. Já são diversos os projetos de lei sobre a cannabis aprovados ou tramitando em casas legislativas pelo Brasil. E queremos, nesse espaço, compreender também qual o impacto dessas iniciativas na sociedade e pensar nos desdobramentos que surgem através da construção de um espaço de legalidade que se abre em torno dos usos da maconha. Eu, Monique Prado, sou cientista social e assessora parlamentar na área de políticas de drogas, no mandato do deputado estadual Carlos Mink, do Rio de Janeiro. E fui a redatora do primeiro projeto de lei de incentivo às pesquisas com a cannabis e apoio a associações de pacientes que fazem uso medicinal da cannabis, aprovado no Brasil, que virou a Lei 8872 de 2020. Nesse episódio, eu recebo o deputado estadual pelo estado de São Paulo, Caio França, que é do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Ele foi o mais jovem deputado estadual eleito no estado de São Paulo nas eleições de 2014 e foi reeleito nas eleições de 2018 e de 2022. Recentemente, ele conseguiu aprovar o projeto de lei número 1180 de 2019, sancionado nas últimas semanas pelo governador do estado de São Paulo, que virou a Lei 17.618 e que instituiu a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados e derivados vegetais à base de canabidiol em associação com outros canabinoides, nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A lei não tem aplicação imediata e ainda depende de implementação. Um avanço importantíssimo, visto que São Paulo é o estado mais populoso e economicamente mais importante da federação. Estou muito feliz de receber o Caio aqui no Maconhômetro para poder compreender com mais profundidade sobre como se deu a elaboração, a tramitação e a aprovação do projeto. Olá, Caio, bem-vindo ao Maconhômetro. É muito bom ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para ter essa troca. Olá, Monique, prazer em falar com você. Agradeço o convite também, para a gente poder bater esse papo a respeito da lei que nós conseguimos sancionar aqui no estado de São Paulo, depois de muita luta, porque ela é de 2019, né, o protocolo dela. Depois de mais de 3 anos, nós conseguimos aprovar na Assembleia e há 2 semanas atrás o governador Tarcísio sancionou e nós estamos num processo de formação do grupo de trabalho que vai regulamentar essa lei nos próximos 45 dias. Sensacional. Você foi o parlamentar mais novo eleito durante o seu primeiro mandato em 2014. Você poderia nos falar um pouco mais sobre a sua trajetória política e o motivo que o levou a propor um projeto de lei sobre o uso medicinal da cannabis no seu estado? Eu tive a oportunidade de ser vereador já na minha cidade. Eu sou de São Vicente, litoral do estado também, primeira cidade do Brasil. E aqui eu tive a chance de poder aprender um pouco mais sobre a tramitação de um projeto. Tive projetos ligados à pauta ambiental, mas foi em 2019 que eu conheci uma amiga chamada Neide, que tem um filho, Vitor, que tem síndrome de West, que depois acabou evoluindo para outras síndromes. Hoje ele tem Lennox. E ela tentou fazer o uso de todos os medicamentos convencionais, nenhum fez efeito no Vitor. Foi a partir da cannabis medicinal que o Vitor passou a ter uma vida com mais qualidade. Aí, nesse mesmo ano de 2019, eu propus uma audiência pública na Assembleia, convidei diversos especialistas, prescritores, outras famílias que faziam uso da cannabis medicinal já, e daí veio o estalo para a gente poder protocolar esse projeto, percebendo a grande evolução que muitas famílias estavam tendo através do uso da cannabis. E o que me chamou a atenção naquele momento foi que, convidando a farmácia de alto custo, responsável da farmácia de alto custo do estado, São Paulo estava gastando 10 milhões de reais por ano na aquisição desses medicamentos, mas
exige do cidadão que vá buscar isso através da justiça, através de uma liminar. Então, a ideia nossa é poder desburocratizar e democratizar o acesso da cannabis medicinal pelo SUS. E aí foi uma tramitação longa, de difícil avanço, com muitas tentativas de atravancar o andamento do projeto, mas no final do ano passado, em 2022, a gente conseguiu avançar por completo com a lei, conseguimos fazer com que São Paulo possa estar na vanguarda desse assunto. Então, foi uma vitória importante numa Assembleia que ainda tem muito conservadorismo, e então eu considero que foi um avanço importante aqui para São Paulo, e como você bem mesmo disse, acho que São Paulo tem essa força de poder repercutir em todo o Brasil e acabar estimulando outros estados e até pressionando o Congresso Nacional a decidir sobre o tema. Nossa, excelente, Caio. Então, o motivo que levou você a travar essa briga na Assembleia Legislativa de São Paulo foi o Vitor. O Vitor que te fez travar essa briga. Foi o Vitor. Eu tive com ela hoje já. E ela me acompanha desde o primeiro momento que eu fiz. A Neide, que é a mãe dele, né? Depois, no meio dessa caminhada, ela montou uma associação canábica de trabalho com as mães. Então, é uma referência para mim, porque, enfim, além de ter me permitido poder falar do filho dela, né? Porque eu também sei que é uma coisa muito individual, e às vezes as pessoas também não gostam muito de falar sobre o tema. A Neide me permitiu usá-la como referência e hoje eu a tenho como amiga, enfim, uma grande parceira nessa luta aqui. O Vitor foi a primeira criança a conseguir a cannabis medicinal pelo SUS aqui em São Paulo, através de uma decisão judicial, aqui na Baixada Santista, na verdade, onde eu vivo, e acabou sendo referência para outras mães também. Então, foi uma mãe, sim, que me motivou. Claro que depois eu conheci outras tantas, né? Mas a mãe que me motivou foi a Neide, sim, pelo Vitor. Ah, que lindo. Eu acho legal como que essas histórias ajudam a sensibilizar as pessoas, inclusive pessoas que se tornam parlamentares como você, né? Então, assim, você explicou que utilizou algumas estratégias, como audiências públicas, para debater o assunto, e foi um processo difícil, mas que teve um resultado excelente, né? Como você disse, o São Paulo realmente tem esse poder, assim, de mobilizar os outros estados. Mas eu queria também saber com mais detalhes como que foram as disputas partidárias e se houve oposição durante a tramitação e a votação dos projetos. Queria saber quais foram os argumentos dos opositores, se esses argumentos foram combatidos por essas famílias, por exemplo. Então, na verdade, o projeto de lei foi o projeto de lei que até hoje, eu estou no meu terceiro mandato, foi o projeto de lei que mais teve pedido de vistas nas comissões. E para quem desconhece do assunto legislativo, normalmente as vistas acabam sendo para protelar a aprovação de algum projeto. Até porque nenhum daqueles deputados que pediram vista fez uma modificação no texto da lei. Quando você pede vista e você faz uma mudança no artigo para poder acrescentar algo novo, ou ainda que seja retirar alguma coisa, enfim, você ainda tem alguma justificativa. Mas no meu caso, as 25 vistas, por exemplo, que foram pedidas na CCJ, não teve nenhuma vírgula de mudança no projeto de lei. Então era claramente um motivo de protelar a aprovação dele. É claro que as bancadas, vamos dizer assim, mais conservadoras, né, acabaram sendo as principais organizadoras desses pedidos de vistas, mas teve um momento ali que a gente conseguiu aprovar um requerimento de urgência desse projeto, o que leva o projeto a ter uma facilitação na sua tramitação, né? Você reúne todas as comissões juntas para aprová-lo. Isso foi uma vitória nossa, e aí foi nesse momento que eu percebi que eu tinha voto suficiente para poder aprová-lo depois no plenário também, porque eu tinha 30 parlamentares reunidos na Comissão de Saúde, na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças e Orçamento, e eu tive 21 votos contra 9 votos contrários. Então, eu percebi ali que, ainda que tivesse uma resistência, mas elas eram pontuais. E eu tive alguns votos simbólicos de deputados que são muito ligados às igrejas evangélicas, que muitos deles, né, organizaram, orquestraram, na verdade, assim, o enrolar do projeto, e eu tive alguns votos que foram simbólicos de pessoas que depois me ajudaram a construir uma maioria no parlamento. Então, depois de ter aprovado nas comissões, aí eu tinha mais uma questão de convencer o presidente a pautar, porque você sabe que a ordem do dia de qual projeto vai ou não ser votado fica muito na mão do presidente,
e eu consegui ganhar um apoio importante, porque o pai do presidente começou a fazer uso também da cannabis por conta de Alzheimer. E você vê que as pessoas acabam, assim, de um jeito ou de outro, se sensibilizando muito mais quando tem alguém no seu entorno que precise do medicamento. E o meu lema principal desde o começo, né, foi: não espere precisar para apoiar. Porque, enfim, acho que esse apoio tem que ser genuíno, né, independente de você ter alguém na família ou amigo que faça uso. Mas, obviamente, que eu percebo que quando você tem alguém no seu entorno que faz o uso e que você percebe uma melhora significativa, você passa a ser um apoiador da pauta. Aí eu tive, com o apoio do presidente, ele pautou na primeira vez esse projeto e eu não consegui quórum para aprová-lo, mas foi por falta de quórum, não por falta de votos, que não por negativa dos deputados, foi falta de quórum mesmo. Aí depois, no finalzinho do ano passado, em 2022 já, a gente fez um acordo grande aqui, amplo, de várias bancadas, e de 94 deputados eu tive, acho que 20 votos contrários, o restante todos votaram a favor. Eu sabia que se eu tivesse quórum, eu teria a aprovação do projeto. E aí foi a aprovação que foi muito simbólica aqui, porque foi um projeto que eu brigava diariamente na tribuna. Teve um momento que foi muito, assim, simbólico para mim, porque uma rádio de grande repercussão aqui em São Paulo quis fazer um debate e me pediu que apresentasse alguns nomes de deputados que eram contra o projeto. E eu apresentei vários deles. Aí nós marcamos no horário de pico de audiência da rádio, e aí ninguém foi, nenhum deputado foi para poder fazer conta. Então só tive eu lá falando a favor. Porque, na verdade, os argumentos que eles usam para poder contrapor o projeto é de que eu estou querendo liberar a maconha para o uso recreativo, uso adulto, que isso é uma porta de entrada, e são argumentos facilmente combatidos, né? Primeiro que no texto da lei nada diz a respeito de uso recreativo nem uso adultos, e única e exclusivamente uso medicinal. E a gente tem outros medicamentos que vêm de drogas, né, muito piores do que a cannabis, né, do que a maconha. Você tem aí a morfina, por exemplo, que vem da papoula, e, enfim, então na verdade uma questão de retórica e falta de argumentos, e um preconceito que muitas das vezes acaba sendo por falta de informação. Então eu consegui combater boa parte dos contra-argumentos, e as pessoas me ajudaram muito, né, porque o projeto acabou ganhando assim, um apelo social. Tem hoje grandes influenciadores, né, que tratam do tema também, que me ajudaram de alguma forma a combater a desinformação, e me ajudaram não só na aprovação, como depois também na pressão para o governador sancionar, que também foi uma história que foi um tanto quanto bonita também, porque de alguma forma envolveu mais uma pessoa que conhece alguém que faz o uso, né? O governador Tarcísio, ele confidenciou para todos, inclusive publicamente, que o sobrinho dele tem síndrome de Dravet e faz o uso porque tem muita convulsão diária, e isso tocou muito ele, e ele me antecipou que ia sancionar também em decorrência disso. É muito bonito ver como que essas histórias, elas se entrelaçam, né, e ajudam a realmente fazer com que haja um avanço em relação a essa pauta. Então, é uma pena que tenha demorado tanto tempo, né? Muito triste. Pensando quantas famílias já teriam sido beneficiadas se não houvesse tanto preconceito, como você falou. Com certeza. Mas, bom, a gente falou esse processo de tramitação, da votação, mas como será o processo de implementação dessa lei? Quanto tempo a população de São Paulo poderá se beneficiar dela e ter acesso a medicamentos com cannabis disponibilizados pelo SUS? Então, acho que essa é a principal pergunta que tem se arrastado aí desde que a sanção ocorreu até hoje, que tem uns 10 dias. O projeto de lei foi sancionado, virou lei, mas teve alguns vetos no projeto. Ele sancionou o principal, que era a política pública, não só de fornecimento, como de capacitação de profissionais da saúde também aqui em São Paulo, mas ele vetou artigos que tratavam de uma parte mais regulatória, que eu avancei também para demonstrar para os meus colegas que eu estava tratando exclusivamente do uso medicinal da cannabis. Ele vetou por entender que a secretaria que tem que ficar responsável por isso, e o que a gente combinou aqui? Hoje ou amanhã deve ser publicado o grupo de trabalho que vai regulamentar essa lei, mas eu já tenho a informação de quem vai compor esse grupo de trabalho. Além da Assembleia Legislativa
e dos funcionários da Secretaria de Saúde, principalmente médicos, teremos presente no grupo as universidades públicas de São Paulo, a Anvisa, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, associações canábicas, que foi uma luta nossa para que eles pudessem participar desse movimento, Defensoria Pública. Então, são órgãos que, de alguma forma, militam e trabalham nesse ecossistema da cannabis medicinal. E o governador se comprometeu comigo e publicamente que em 45 dias, a partir da publicação do grupo de trabalho, nós temos que ter uma regulamentação para tratar de temas que são extremamente relevantes, como patologias. Eu, particularmente, defendo que o médico tem que ter liberdade para poder prescrever para o seu paciente os medicamentos à base da cannabis. Eu sei que essa é uma discussão ampla, que envolve pessoas que pensam diferente, a respeito também, por exemplo, de medicamentos que serão fornecidos. No meu projeto eu tinha especificado a respeito do THC também e do CBD, da junção de ambos, sempre trazendo informações da Anvisa, né, através das RDCs, mas isso vai ficar também a cargo dessa regulamentação. Há uma outra dúvida a respeito de médicos que vão poder prescrever, se todas as receitas e as prescrições terão que passar por um crivo de um médico da rede pública. Então, para isso, nós precisamos ter médicos que também estejam preparados para poder fazer esse tipo de prescrição. Então, são detalhes como esses que serão feitos através de regulamentação. Até mesmo, por exemplo, as pessoas, algumas delas, mas eu vou poder pegar no postinho que fica perto aqui da minha casa. Não vai ser bem assim, né? O Estado já tem hoje uma organização feita através das farmácias de alto custo. Todas as regiões administrativas aqui no estado de São Paulo têm uma farmácia de alto custo, ficam normalmente nas principais cidades, né? Eu sou aqui do litoral, por exemplo. Na Baixada Santista, Santos é a sede da farmácia de alto custo. Assim como em outras cidades do interior, as cidades menores acabam se concentrando nas maiores. Então, deverá se dar isso nas principais cidades, onde a farmácia de alto custo está estabelecida, mas também ficará na decisão desse grupo de regulação. Eu acabei não falando aqui, mas no grupo de regulação teremos também o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, as sociedades especializadas, né, as principais que fazem as prescrições, como oncologia, psiquiatria, pediatria, enfim, todas elas também farão parte desse grupo de trabalho, que será publicado entre hoje e amanhã. Então vai ser de conhecimento público aí. Eu também prometo atualizar para vocês assim que isso for oficialmente publicado no Diário Oficial. Então, a partir daí, 45 dias. Nossa, que maravilha! Uma das perguntas que eu ia te fazer era relacionado com a participação das associações de pacientes. Mas pelo que você explicou, as associações de pacientes vão integrar esse grupo de trabalho, né? Então, acho que isso é incrível mesmo. Vão integrar, e eu faço questão também, Monique, de poder assim, falar a respeito da minha experiência, né? Eu convivo com algumas pessoas que fazem o uso, que conseguem ter acesso através das associações canábicas, que elogiam muito a qualidade também do óleo que é produzido por elas. Então, é claro que isso precisa ter um crivo, a gente precisa dar padrão, precisa dar qualidade para esse óleo que é extraído, que algumas delas têm condição de poder fornecer, mas eu tenho muito respeito pelo trabalho que as associações canábicas fazem, até por dar mais condições das pessoas poderem acessar esse medicamento. Agora, é importante também que a gente possa aproveitar esse momento e essas pautas estaduais para cobrar o Congresso Nacional a se debruçar sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, que é o 399, que, enfim, aí sim faz a regulamentação não só da cannabis medicinal, como também do plantio nacional, né? Não tem sentido a gente ser obrigado a importar um medicamento pagando um preço altíssimo, sendo que a gente tem capacidade de poder produzir a planta aqui no Brasil com uma qualidade de solo boa, com um clima favorável e barateando bastante o preço do medicamento. Então, eu também defendo que a gente possa fazer o plantio nacional. As associações canábicas têm um papel muito importante de experiência, né? Algumas com mais de 15 anos de experiência.
Excelente. Já que você tocou nesse ponto do PL 399 de 2015, que busca regulamentar o cultivo para fins industriais, fins de pesquisa e tudo mais, queria que você falasse um pouco da gente sobre a sua perspectiva para o futuro da legalização, da regulamentação da cannabis aqui no Brasil. Você deslumbra, por exemplo, um Brasil sem guerra às drogas? Você acha que essa discussão em torno da pauta medicinal ela pode interferir em outros aspectos da vida social, como, por exemplo, o combate ao tráfico, a violência, inclusive as mortes e prisões decorrentes desse assunto? Olha, eu acredito que essa discussão ela é importantíssima. Agora, ao mesmo tempo, eu sei que ela tem muita resistência ainda, por isso que muitas das vezes a gente também tem que compreender que nós precisamos começar com um tema muito importante como a medicina, que é quase unânime, né, em todas as famílias, na sociedade civil e tal, para poder também desmistificar tudo isso. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa avançar com segurança na cannabis medicinal, inclusive avançando no plantio, para que a gente possa fazer um debate de alto nível a respeito da descriminalização do uso da maconha. É um tema bastante delicado. Eu mesmo tenho feito defesas bastante enfáticas do uso da cannabis medicinal, mas tenho algumas dúvidas em relação a descriminalização da maconha, do uso adulto, né, do uso recreativo. Acho que é uma discussão que merece ser feita, mas que ela precisa ser feita com bastante segurança. E quando a gente acaba contaminando o debate, isso acaba prejudicando, inclusive, o uso medicinal, que é algo que deveria estar muito pacificado, e nós estamos ainda com retrocesso, né? Nós estamos tentando correr atrás do tempo perdido em relação à cannabis medicinal. Como você bem mesmo disse, quantas e quantas famílias que já não poderiam estar usando isso há um bom tempo, fornecido pelo SUS, produzido aqui no Brasil, mas infelizmente, por essa guerra de desinformação, acabam não conseguindo. Então, eu penso que é um avanço de cada vez. Eu falei aqui para alguns amigos, até para o deputado Paulo Teixeira, que eu tenho muita amizade, que eu converso bastante com ele, que foi presidente da comissão que conseguiu aprovar na comissão, pelo menos, o 399, que o ótimo é inimigo do bom. Eu sei que tem um amplo e vasto conhecimento a respeito do tema, sobre plantio, discussão a respeito da descriminalização, mas eu consegui avançar aqui em São Paulo, Monique, porque eu fui muito específico da medicina e nem tratei do plantio. Então, a gente conseguiu avançar por esse motivo. Então, acho que é um passo de cada vez e dar esses passos com segurança, com certeza isso fará diferença depois quando a gente tiver uma discussão mais madura a respeito do avanço desse tema. Certamente, mas é uma questão muito importante de ser colocada, né? Porque essa questão da guerra de desinformação que você mencionou, ela justamente incide sobre uma população que acaba vivenciando uma guerra que tem como custo a morte, né? Com E aí não certeza. estou falando só de pacientes que poderiam utilizar essa medicina e não utilizam e acabam vindo a óbito, mas também das pessoas que estão sob a mira do fuzil, né? Então acho que é bom ver essa pauta avançando, mesmo que por esse caminho, né? Que acaba não mencionando tanto essas questões, né, de violência, criminalidade, mas Não, é eu tenho importante. E casos aí já aqui, Monique, só para ter, assim, aqui em São Paulo, na conversa que nós fizemos na semana passada com associações canábicas aqui, tem pessoas que faziam o autocultivo e estão presas hoje, e faziam autocultivo para uso medicinal, e estão presas hoje sem conseguir sair de lá, e, enfim, e sem perspectiva de saída, pessoas que inclusive ajudavam associações canábicas a poder é, ter um leque amplo de atuação, que tem um vasto conhecimento, inclusive nós estamos acompanhando muito de perto casos assim, e eu sou bastante solidário a essas pessoas que estão há muitos anos nessa pauta, que conhecem muito do assunto, que têm uma experiência gigantesca e que merece ser tratada com respeito também pelo Estado, com certeza. certamente vamos torcer para que isso avance, né, de alguma forma. Muito importante não esquecer essas pessoas, né, que possibilitaram que outras tivessem acesso a esse medicamento e a esses conhecimentos ancestrais que foram muito silenciados por conta da proibição, né. Mas bom, uma outra pergunta que eu acho que é interessante, que todo mundo com certeza está querendo saber, já que você conseguiu avançar com essa pauta, com certeza com um trabalho muito árduo, como você foi relatando para a gente,
mas você pensa em trabalhar essa questão também a partir de outras óticas, e aí não vou nem falar só dessa questão da regulamentação plena, de uma descriminalização, mas, por exemplo, pensar no cânhamo, o uso industrial do cânhamo, que acaba não tendo acesso a essa questão do psicotrópico, né? As pessoas não interpretam o cânhamo como um psicotrópico porque ele não tem muitos canabinoides, então você pode utilizar ele para a indústria. Você pensa em olhar para esses lados da maconha também, pensar em projetos de leis nesse sentido? Eu penso sim, Monique, eu sou atualmente vice-coordenador da Frente Parlamentar de apoio à cannabis medicinal e ao cânhamo aqui em São Paulo, mas vou me tornar coordenador a partir desse próxima legislatura, a partir do dia 15 de março, e com certeza essa é uma das pautas. Eu tenho aqui me dedicado, uma parte das minhas emendas parlamentares, inclusive, servirão nesse sentido, né? Vamos montar aqui um laboratório canábico aqui na Baixada Santista. Tenho estimulado as universidades públicas para poder fazer pesquisa a esse respeito, e eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo a maconha, né, a cannabis, será uma commodity importante brasileira a ser explorada em todo o seu sentido. A gente tem um leque de atuação gigantesco em relação a ela, temos também um público sedento para poder ter produtos a respeito do tema, e a gente pensa em economias mais pujantes, e que o Brasil poderia estar muito à frente, né, como no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns estados, aqui países vizinhos mesmo ao nosso aqui, que já evoluíram bastante nesse assunto, e a gente aqui bastante atrasado, mas eu pretendo me dedicar a isso também, a partir dessa próxima legislatura. Eu defendo que, por exemplo, a gente tem aqui as 3 universidades públicas, né, Unesp, Unicamp e USP. Temos o Butantan, responsável nesse caso pelo envasamento aqui das vacinas recentes. Por que não eles também fazerem um plantio disso, né? Sendo que a gente tem uma facilidade muito grande. E, enfim, acho que a frente parlamentar vai me ajudar a poder abrir esse leque, a conversar também a respeito do cânhamo industrial, como você falou, para poder fazer desde vestuário até móveis e outras coisas mais que podem ser originadas através da planta. E eu penso que, assim, além de tudo, o novo contexto do governo federal também deverá estimular esse assunto a vir à tona. Confidenciando aqui também que quando o governador foi sancionar a lei, ele ligou para a ministra Nízia, e a ministra Nízia estimulou ele a fazer a sanção. Ele perguntou, porque a gente sabe muito bem que existem órgãos federais que regulam os medicamentos que entram ou não entram no SUS, né, o CONITEC, e para não parecer deselegante, vamos dizer assim, que São Paulo estaria dando um passo sem fazer contato com o governo federal, o governador foi sensível, ligou para a ministra, e a ministra também falou: governador, se eu tivesse na sua posição, eu sancionaria, pode avançar, que é um tema que eu vou me debruçar a partir desse novo mandato. Então, assim, acho que são sinais positivos do que temos pela frente, ainda que o Congresso seja, enfim, ainda mais conservador, mas nós temos um governo que tem, enfim, uma visão muito mais abrangente, muito mais progressista a respeito desse tema. Nossa, sensacional. Aproveitando então a pergunta que não estava no script aqui, mas você mencionou um laboratório da cannabis. Pode falar um pouco mais sobre ele? E aí já aproveitar para engatar numa outra pergunta também, que é com relação à reparação histórica. Não sei se é um tema que você está muito familiarizado, mas tem essa discussão sobre a indústria da cannabis nos países que estão avançando com a regulamentação e que buscam incluir pessoas que foram marginalizadas por conta da proibição das drogas, colocando elas dentro desse novo mercado que está sendo construído. Seria uma forma de reparar essas populações mais vulnerabilizadas por todo o mal que elas sofreram durante a proibição. Você pensa nessas questões, assim, nos seus próximos projetos de leis, durante a construção desse grupo de trabalho que vocês estão construindo? Então, por parte, sobre a reparação histórica, eu não tenho tanta profundidade, mas sem dúvida entendo que é muito importante que a gente possa compensar, né, todo esse tempo de pessoas que acabaram pagando um preço altíssimo por conta disso e que agora vai ver o produto avançar em todos os sentidos. Então, com certeza, eu acho que todo esse ecossistema da cannabis, por merecimento, deveria fazer jus às pessoas que ao longo desse tempo todo, né, foram prejudicadas, especialmente as pessoas mais simples, né, porque acaba que você vê aqui as pessoas que têm mais condição conseguem, às vezes, comprar em um lugar e fazer uso, e as pessoas mais simples acabam fazendo e muitas das vezes acabam sendo
perseguidas pelos órgãos de controle. Então, eu pretendo também ajudar nesse sentido, a poder colaborar com essas comunidades, com essas pessoas. Sobre o laboratório canábico, ela também tem um pouco desse sentido de reparação, porque a associação que deverá me ajudar aqui a formular esse projeto é uma associação que tem uma experiência vasta sobre o assunto, sobre redução de danos de usuários. Então, é um assunto que eles conhecem com profundidade aqui, participaram na capital, né, que a gente tem lá um processo da Cracolândia que é muito forte e muito de solução que não é única, né, uma solução que é ampla, que é abrangente, que envolve diversos temas, e eles têm uma experiência porque tem parceria com outras instituições internacionais, organismos internacionais a respeito do uso da cannabis. A ideia é a gente poder começar com algumas mães, já começamos a fazer uma roda de conversa com essas mães, que especialmente são mães de crianças autistas, epiléticos. Agora tem chegado bastante filhos de pessoas com Alzheimer e com Parkinson também participando desses grupos de trabalho. E a ideia é que a gente possa ter uma farmácia viva aqui na região. Inclusive seria a primeira do estado de São Paulo, organizada pelo poder público também. E é um tema que eu pretendo me debruçar também a partir dessa próxima legislatura, dessa nova legislatura, a respeito, né, do cultivo, porque realmente não me entra na cabeça que a gente vai ter que agora, especialmente agora, né, permitindo que as pessoas possam fazer uso pelo SUS, o orçamento público, que merece, né, ter muita cautela para poder fazer o uso, porque, enfim, é o dinheiro de todos nós. Se você consegue comprar um produto por 10 vezes menos do que o produto que você tem que trazer de fora, e você importar um produto, realmente não faz muito sentido. Então, eu pretendo me dedicar nisso também, e é um tema que vai merecer atenção, e espero que outros estados também possam se debruçar sobre isso, porque assim a gente vai também mostrando para o Congresso Nacional que, se eles não avançarem no tema, nós vamos continuar avançando cada vez mais. E sabe como é que funciona isso na política, né? Ninguém gosta de perder espaço e competência legislativa. Então, é importante porque também, de alguma forma, a gente faz uma pressão sobre o Congresso para que eles possam se debruçar sobre o tema. Não dá para deixar um projeto 5, 6 anos engavetado sem ter um avanço. Então, que a gente consiga agora avançar nesse assunto. Você sabe também que, querendo ou não querendo, mesmo que tenha um Congresso que foi eleito, que em tese é mais conservador, mas o governo também tem muita persuasão em relação aos parlamentares, e eu espero que isso se faça presente. Eu conversei bastante, especialmente com o governador, ex-governador Geraldo Alckmin, que é vice-presidente hoje, que gravou para mim, me ajudou também na pressão em relação aos parlamentares, e é médico de formação, então vai poder também nos auxiliar nisso. Nossa, quantas notícias excelentes. Muito bom saber que você está fazendo toda essa mobilização nas internas, conversando com várias pessoas que estão em posições estratégicas dentro do governo. É assim que se faz política, né? Muito bom ver que essa nova geração de deputados como vocês estão fazendo a diferença nesse espaço institucional. E, bom, para não tomar mais o seu tempo, quero agradecer por tudo isso. Muito bom saber todas essas notícias. Nossos ouvintes com certeza vão gostar também. Mas queria saber também de você informações sobre filmes, sobre séries, livros que você leu, que te ajudaram a conseguir formar todo esse pensamento crítico que você demonstrou aqui pra gente. Se você tiver alguma indicação, por favor, passa aí para os nossos ouvintes. Olha, a minha experiência foi muito mais na conversa mesmo com as associações canábicas e com familiares de pessoas que fazem o uso. E cada vez mais que eu ia avançando na pauta, alguns de forma um pouco mais tímida falavam comigo, me estimulavam. Então, assim, e eu percebo também, Monique, né? Enfim, eu sei que até isso nem é tão bom assim, mas não deixa de ser uma evidência. Que quando tem alguém no nosso entorno que faz o uso e que você percebe a evolução, isso faz uma diferença gigantesca, né? A gente está aqui conversando porque a lei foi sancionada, e eu sei que a lei foi sancionada principalmente porque o governador Tarcísio passa por isso dentro da família dele, né? O sobrinho dele com 14 anos tem Dravet, usa capacete, ele confidenciou isso, então eu posso falar também aqui. Os filhos do governador aprenderam a lidar com a convulsão, com as convulsões do primo,
Então, ele falava para mim, falava, cara, eu estava lá vendo a lei e eu só conseguia ver o meu sobrinho. Então, assim, nada é mais forte do que a experiência vivida pela gente. Então, essas foram as principais referências. Então, para quem tem dúvida a respeito do assunto e tiver curiosidade para poder, né, se desintoxicar de qualquer informação equivocada, procure saber, procure uma associação. Se você hoje digitar no Google e falar a respeito de patologia, você vai ter um monte de informações, de vídeos autoexplicativos mostrando a evolução dos pacientes. Eu fiz live ao longo desse tempo com personalidades muito queridas aí por esse universo, né? Eu falei com o Felipe Suzin do Curando o Ivo, conversei com a mãe da Paulinha, com a filha da Paulinha, na verdade, que tem também um Instagram super, hiper forte, o lado bom do Alzheimer. Foram pessoas que me ajudaram enfim, a desmistificar esse assunto, a engajar outras pessoas e também quero também aqui né, fazer uma referência aos médicos prescritores, porque muitos deles acabam pagando um preço, às vezes, no poder público. A gente já pegou casos aqui de médicos que fazem a prescrição e que, às vezes, o prefeito ou o secretário acaba perseguindo esse médico por conta disso. Então, a gente também, nessa lei, tem uma maneira de poder auxiliar esses médicos, não só na capacitação, mas também preservar eles, porque, às vezes, o prefeito, não, tira esse médico daqui, ele está prescrevendo um medicamento que, enfim, não tem ainda comprovação científica, estão mal informados, e a lei vai também auxiliar esses médicos a poderem ter mais liberdade de poder fazer a prescrição da cannabis. Então, acho que a experiência principal que eu tenho é com familiares, com pacientes, com associações, e as evidências, né, que hoje, em qualquer, como a gente fala, assim, dá uma googada aí, dá uma googada que você vai logo achar. Muito bom saber que você teve esse contato com pessoas que tiveram experiências empíricas e você acolheu todas essas demandas a partir do diálogo. Muito bom saber que as pessoas podem contar com um parlamentar assim. E, bom, esse foi o nosso papo com o deputado estadual do PSB de São Paulo. Foi muito bom ter você aqui conosco. Com certeza eu aprendi muito, com certeza as pessoas que nos ouviram aprenderam muito também, tiraram várias dúvidas, porque ficam muitas dúvidas, né? Tem um distanciamento da sociedade com esse espaço, que é a Assembleia Legislativa. Então, muito obrigada, deputado. Foi um prazer ter essa troca com você e entender um pouco mais sobre os avanços dessa pauta da cannabis em São Paulo. Legal, Monique. Obrigado a vocês da Cannabis Monitor pela oportunidade, pelo apoio desde o começo também, fazer uma referência aqui, porque vocês, desde o momento que eu comecei esse processo, primeiro pela aprovação dele na Assembleia, vocês me ajudaram na mobilização, depois na sanção também, divulgaram meu abaixo-assinado, que reuniu mais de 50 mil assinaturas em menos de 2 semanas. Então, agradecer, parabenizar pelo trabalho. Manda um abraço aí, não sabia que você trabalhava com o Mink, que também é meu colega, deputado estadual e, além de tudo, do mesmo partido. Uma referência para a gente aqui também. E estou à disposição. Vai ter cannabis no SUS aqui em São Paulo e eu prometo atualizar vocês diariamente a partir do momento que a gente começar os debates no grupo de trabalho, que em 45 dias tem que dar um veredito aqui para as pessoas que estão ansiosas, aguardando que isso possa se concretizar e que a gente possa também estimular outros estados e até mesmo o Brasil a ter uma política pública nacional a respeito desse tema. Muito bom. Esse foi o Maconômetro Política com Caio França. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Espero que tenha aprendido tanto quanto eu. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.